Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal Patologias na Ressonância Magnética. Eu sou Larissa Mandarino e esse canal tem como objetivo ajudar operadores a terem mais confiança nos plantões através do conhecimento das patologias. Bem, hoje eu vou falar então um pouquinho sobre o exame de esclerose múltipla e qual é a importância do uso do contraste para esse exame. Bom, a esclerose múltipla, ela é uma doença desmielinizante, uma doença degenerativa que acaba cometendo a bainha de mielina. Essa bainha, ela é uma capa protetora do neurônio que ajuda a fazer com que os impulsos nervosos, eles ocorram de forma mais rápida, de forma correta. Então, como nessa imagem, a gente consegue então perceber a bainha intacta, né? Ela é uma capa protetora que protege o neurônio e nessa essa bainha a gente consegue perceber que ela está destruída, existe o processo de desmielinização. Então, o que que acontece? Esse neurônio ele acaba escapando aqueles impulsos e dependendo da região que ela comete, os sintomas eles vão ser diferentes. No exame de ressonância, o que que acontece? Quando nós fazemos a imagem T1 pré-contraste, essas lesões, elas normalmente aparecem com hipossinal, um sinal mais baixo, mais cinza, como nessa imagem aqui. Nessa imagem, é uma imagem no plano axial, ponderada em T1, e aqui a gente consegue perceber uma lesão, uma placa com hipossinal. Essa imagem eu tirei desse meu livro de neuroradiologia, ele é bem interessante porque ele explica várias patologias que a gente pega normalmente nos plantões. Então, quando nós fazemos o T1 pré-contraste, antes do contraste, as lesões normalmente aparecem com hipossinal. E após o uso do contraste, essas lesões elas realçam, mas não são todas as lesões que vão realçar. E é exatamente aí que entra a importância do uso do contraste, porque as lesões que realçam são lesões ativas, são lesões novas, ou seja, são lesões que estão no período inflamatório. Porque quando essa bainha de mielina, ela acontece a desmielinização, acontece a destruição dessa capa protetora, existe a inflamação. Então é aí que o contraste ele ultrapassa a barreira hematoencefálica e ele vai poder realçar, ele vai conseguir realçar essa inflamação. Então, essas lesões, essas placas que realçam, significa que são lesões ativas, são lesões novas, que existe uma inflamação acontecendo naquela lesão, naquela placa. Já as lesões que não realçam, que permanecem com o hipossinal após o uso do contraste, significa que são lesões crônicas, são lesões antigas, que não tem mais a inflamação acontecendo ali. Então, é como se fosse um machucado que já curou, não que aquela placa tenha regenerado, mas que ali já não tem mais a inflamação, por isso que não realça mais o contraste naquela região, naquela lesão. Então é uma lesão já crônica, uma lesão antiga. E é exatamente isso que o médico ele precisa ver. Ele precisa ver a diferença entre as lesões ativas, as lesões que são novas e as lesões antigas. Essas lesões antigas, elas são chamadas de black holes, que são lesões que ficam com hipossinal após o uso do contraste, que são lesões crônicas. Então, esse é a grande importância do contraste, para que o médico ele consiga fazer essa diferença entre lesões novas e lesões antigas. Então, essas imagens ponderadas em T1 pré-contraste e ponderada em T1 pós-contraste são imagens que são essenciais no nosso protocolo. As imagens também FLAIR, T2 FLAIR, elas são importantes para o médico conseguir localizar essas lesões.
Bem, por hoje era isso. Agora que você sabe a importância do uso do contraste, compartilhe esse vídeo com aqueles colegas que precisam também conhecer a importância dessa informação.